Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá Coutinho, eu estou como presidente da UAB Jovem, aqui da Seccional do Espírito Santo, e hoje temos mais um episódio do Conversa Jurídica. Já vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque teremos vários temas relevantes sobre o direito e também para a sociedade. Hoje iremos falar de um assunto muito relevante, de extrema importância, não só para a jovem advocacia, mas também para todos os profissionais, sendo da área do direito ou não. Falaremos sobre a importância de cuidar da saúde mental no início da sua carreira. Estamos aqui hoje com duas convidadas especiais, a doutora Aline Vieira, que é membro da Comissão da Jovem Advocacia, e a doutora Beatriz Fonseca, psicóloga, que está sempre aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua experiência. Sejam bem-vindas. E eu quero começar falando com a Bia. Vou chamar ela assim, gente, porque carinhosamente já participa com a gente de várias reuniões da Jovem Advocacia. Bia, a gente sabe que nos últimos tempos, pós-pandemia, com todas essas confusões aí, né, no mundo atual, a gente tem visto novos casos de ansiedade. Você consegue explicar pra gente um motivo e por que você acha que esses casos de pessoas com ansiedade têm aumentado? Bom, queria primeiro agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar aqui falando sobre o que eu gosto, sobre saúde mental, inclusive por conta do momento, né? Setembro Amarelo, a gente está aí sempre com a campanha de prevenção ao suicídio, né? Doenças psicossomáticas ali, doenças do nosso psiquismo mesmo. Então é um prazer poder falar sobre saúde mental nessa parte tão importante da vida, que é o início aí da vida profissional. Entendendo o aumento dos casos, né, de ansiedade, na maioria das vezes a gente vai falar talvez dos diagnósticos, né? Isso. Vamos considerar que talvez esses casos já existissem, só não eram acompanhados. Nós temos aí 2 pontos que é importante a gente falar. Um deles é a tecnologia, que faz essa informação ficar muito mais rápida, então eu tenho mais acesso às possibilidades de que aquele sintoma pode significar, né? O Google aí conhecido como o maior doutor de todos, e as pessoas conseguem fazer essas pesquisas e às vezes até se autodiagnosticar com aquilo, ou até a procurar um tratamento especificado para o que ela está sentindo. Então a tecnologia ela contribui bastante para essa informação rápida. E, em segundo lugar, e não menos importante, a gente está vindo de um período pandêmico, né? E essa pandemia aí traz pra gente, ela aumenta no nosso olhar para esses sintomas, de acordo com os riscos que a gente veio correndo, né? Riscos de saúde, não só saúde emocional, mas de saúde física mesmo, tantas pessoas, né? Que nós perdemos. Então, abre muitos, na minha abordagem a gente chama de insights, né? Abre muitas questões a serem resolvidas, como luto, né? E aí o luto não é só pelas perdas das pessoas, mas perdas de objetivos, de profissionais mesmo, da vida profissional, por exemplo, do início, de um sonho, da realização. Isso aguça na gente um estado de alerta, que é natural, e a ansiedade, ela está presente nesses momentos. Legal, bacana. Bia, é um prazer estar aqui com você hoje, obrigada. com a Tainá, principalmente, minha presidente. Você sabe que a gente, como advogado, a demanda costuma ser bem alta. Uhum. Então, o que fazer para isso impactar um pouco menos psicologicamente? Bom, entendendo a rotina que vocês têm hoje, né, tanto na parte burocrática ali, que a gente sabe que são muitas etapas a serem cumpridas, é legal falar de uma organização, né? A organização traz pra gente algo que é muito bacana pro dia a dia, que é a previsibilidade. Quando eu tenho previsibilidade desses acontecimentos, eu tenho uma tendência a lidar melhor com aquilo. Por quê? Porque já não se torna mais tão desconhecido. E aí, a gente tem casos, por exemplo, de crise de ansiedade, de até o desenrolar, né, desenvolver ali alguma questão psicossomática ou emocional, porque eu não tenho previsibilidade, eu acho muito estranho aquilo que é novo. Então, essas partes burocráticas, né, o passo a passo, se eu começo a ter uma melhor organização, que é o que a gente chama de otimizar o meu tempo, né, otimização do tempo. Se eu começo a otimizar esse tempo com organização, eu consigo ter uma maior previsibilidade. Tendo previsibilidade, eu não consigo controlar as coisas, é importante dizer isso. Ainda mais na nossa carreira, né, que às vezes a rotina muda, acontece volátil, né, coisa não tem ali. como. Então, surgem demandas de repente, exatamente. Então, controlar as coisas é difícil e não é nem recomendado. Mas a previsibilidade nos ajuda a entender, pelo menos, quais são os próximos passos.
Legal, bacana. É importante isso, principalmente para advocacia, né, Aline? A nossa rotina, assim, às vezes a gente faz a agenda de uma forma, no meio do dia já mudou tudo. Não acontece, uma audiência que atrasa, enfim. E por falar em audiência, pelo menos na Jovem Advocacia, a audiência, a palavra audiência é algo que já causa um medo, uma ansiedade, um estresse, um nervosismo. Eu queria que você deixasse algumas dicas para quem está iniciando na carreira, vai fazer a primeira audiência e não consegue conter ali a ansiedade, o nervosismo, o estresse. Fala pra gente, assim, algum exercício, alguma dica que a gente possa aplicar. Vamos lá, da noite pro dia a gente não consegue entender nada, né? Quanto tempo vocês demoraram para construir o conhecimento que vocês têm sobre a área que vocês atuam, seja a área criminal, seja a área familiarista, então vocês precisam o quê? Fazer uma estrutura de conhecimento. A faculdade de Direito dura quanto tempo? 5 anos, né? Para que vocês tenham o quê? Tudo que vocês precisam saber? Não. Não, acho que nem 30%. Falta Exato. muito. Então, é mais ou menos isso. Então, o que a gente precisa entender é que nós também somos pessoas que precisamos estudar sobre nós mesmos, sobre os nossos comportamentos, sobre como eu sinto. Por quê? Aquilo que funciona para mim, não ter um aguçamento da minha ansiedade, pode não funcionar com você. No seu caso, pode não funcionar dentro da sua rotina, da sua realidade. Então, talvez o maior conselho de todos seja conheça a ti mesmo, né? Porque aí você vai estar estruturando esse conhecimento sobre você e como você funciona, como o seu corpo funciona. Sendo assim, é muito mais provável que você tenha estratégias já conhecidas antes, né? De saber, olha, agora eu tô um pouco mais nervosa, eu tô um pouco mais ansiosa por conta dessa audiência, por conta desse caso. Eu vou, então, fazer uma meditação. Eu vou, então, fazer uma prática de exercício físico. Eu vou passar um tempo de qualidade com os meus afetos, né? Os meus parentes, os meus amigos. Então, assim, a gente tem muitas estratégias, mas a melhor estratégia dela é o autoconhecimento. Legal. E voltando um pouco para essa advocacia humanizada mesmo, nem sempre a gente ganha, né? Então, assim, quando acontece de perder uma causa, como não se afetar? Tem como, será? Como lidar, né, com a frustração, assim, fiquei... Porque não tem como, às vezes a gente fala, nossa, não vou me afetar com isso aqui, já tá muito comum pra mim. Eu acho que não dá pra ser assim na advocacia, né, principalmente na advocacia mais humanizada. Você se afeta sim, até quando você é advogado de uma empresa, por exemplo, e uma empresa perde algum processo, algo que é bem... é uma causa bem grande, assim, milhões de funcionários podem ser afetados, sim, né? Então, acho que não tem como, mas é como lidar mesmo com essa frustração. E mesmo os laços profissionais, né? A gente cria laços. Sim. Então, assim, é uma perda pra gente também quando acontece. Então, o que fazer? Frustração, né? É uma palavrinha que a gente geralmente quer correr desde criança, né? Quando a gente estava conversando ali atrás um pouquinho sobre a maternidade, a gente tenta ali, às vezes, proteger, então, aquela criança de se frustrar. Né? O que a gente precisa entender, e talvez esse seja um bom convite, é que a frustração, ela não precisa ser uma inimiga do nosso crescimento. Pelo contrário, é a frustração que me mostra onde eu preciso desenvolver mais. É a frustração que me mostra qual é o piso desse andar que eu tô tendo, que tá mais incerto e eu preciso acertar. Então, a frustração, ela traz pra gente muitas possibilidades de crescimento. Então, como lidar com a frustração? Entendendo que ela não é uma inimiga, é um primeiro ponto. Se frustrar não é um inimigo, não é o inimigo do crescimento. Quando a gente tem um marco de desenvolvimento de uma criança, a gente percebe que essa criança, ela precisa passar por frustração. Eu falo assim, né? Eu sou uma mãe que frustra os meus filhos. Por quê? Porque é uma frustração assistida. O que significa isso? Que eles vão se frustrar e eles vão aprender com a frustração. O que é importante isso? Se uma criança cai correndo, ela vai parar de correr? Para não se frustrar? Ela vai correr mais. Ela tem que correr mais. Então, ela ralou ali. O que eu faço com essa parte que tá ralada? Cara, vamos cuidar, vai doer um pouquinho, mas eu preciso passar por isso. E amanhã de manhã, quando eu acordar, eu quero brincar de pique-pega de novo. Pode? Pode. Só que aí eu já sei que correndo daquela forma eu caio. Então, eu vou aprender eu vou usar essa flexibilidade minha naquele momento para aprender novas formas de fazer a mesma coisa. Então, talvez... Como lidar com a frustração? A experiência traz essas possibilidades para mim. Então, a frustração me traz experiência. A experiência faz com que eu lide melhor com a frustração. Legal. É bacana isso, principalmente para quem tá em início de carreira. Porque, assim, eu lembro do primeiro caso que eu perdi. E acho que, até deixando uma opinião aqui no episódio, nossa profissão é uma profissão de meio. A gente não tem como prever
o que vai acontecer lá na frente. O que a gente pode entregar é o melhor trabalho para o cliente e a probabilidade do direito. Mas não tem como a gente garantir, né? Então, acho que essa questão de frustração, por mais que a gente espere algo, não é algo que depende da gente. Sim. Então, acho que é até mais fácil, né? Você lidar com frustração de algo que não depende de você. Entender isso é um caminho muito bacana. Aquela coisa que a gente começou falando lá no início, do controle. Eu não preciso exercer o controle sobre todas as coisas. E quanto mais eu tento exercer o controle sobre todas as coisas, maior a minha capacidade de me frustrar. Por quê? Porque já tentou pegar um monte de areia na mão e tentar apertar, ela escorre pelos dedos. Então, não funciona assim. Então, tem muitas coisas que não dependem de nós. E como você entende que a sua profissão é uma profissão de meio, né? Então, você tá ali e essas coisas vão passar por você. Elas não se findam em você. Então, não há muitas coisas que há possibilidade desse controle. Aquilo que a gente tem, a gente faz, mas ainda assim a gente entende que essa expectativa, ela precisa ser flexível e não ideal. Vocês entendem a diferença de um ideal e ter uma expectativa? Não, na verdade, pode explicar. Ok? É legal. É legal, né? Legal. Bom, a expectativa é quando a gente fala bem assim, cara, você se decepcionou nesse relacionamento, você não pode criar expectativas. Por quê? Eu sempre me perguntei isso, por que eu não posso criar? Eu quero criar uma expectativa. Tudo que você faz de novo cria expectativas. Sim. Como não criar essas expectativas? Por quê? Porque senão eu vou me frustrar? Não. A gente tem uma diferença de ideal e expectativa. O ideal é como se fosse um andar inalcançável. É aquela parte que é utópica, é aquilo que eu não alcanço. Não é nem saudável, sabe? né? E aquilo que não é saudável, porque não é real. Só não é saudável porque é inalcançável. Já viu aquela mãe que tá sempre cobrando do filho? Tirou 7? Quero 8. Quero 8. Aí tirou 8, 9. Quer 10? Mais que sua obrigação. Esse filho não tá alcançando pra ela um padrão nunca. Esse é o ideal. E esse ideal, a gente pode até planejar. O ideal da minha carreira. Qual é o ideal da minha carreira? Nos primeiros 5 anos... Quero ganhar 30 mil reais. Quero ganhar 30 mil reais. Ok, esse é um ideal. Mas isso é real? É o que geralmente acontece? É o que geralmente acontece. Qual é o ambiente, né? Eu quero abrir um escritório. Vou abrir um escritório. Ok, mas... Isso tá no ideal, mas qual é a realidade? Então, a expectativa, ela tá dentro do marco de realidade. E por isso, ela é flexível, ok? O ideal, ele tá ele tá fora da realidade e por isso ele é inflexível. Tudo aquilo que é o ideal é aquilo que a gente tenta controlar com todas as forças e a gente não consegue. E aí eu me frustro. Então, viver pelo ideal é viver frustrado. Viver pela expectativa é viver de experiência. Porque Motivado, Nossa, que legal. a expectativa, ela me faz ser flexível. Porque uma expectativa faz com que eu possa ir, mas que eu também possa voltar. E a gente brinca, tá tudo bem, né? A ideia do tá tudo bem. Não é que tá tudo bem pra tudo, mas se for expectativa, eu posso sim criar uma expectativa com uma causa, eu posso sim criar expectativa com um relacionamento, mas eu também posso me frustrar. E isso tá dentro do campo real. Quando eu não aceito ser frustrada é porque eu tô vivendo pelo ideal. Isso não é saudável. Nossa, legal, hein, Aline? Legal, Ó, fiquei até uma arrepiada aula total aqui. agora. Mas realmente, quando a gente está iniciando na carreira, e principalmente falando aqui, né, voltado para a jovem advocacia, a gente sempre está buscando a perfeição, né? A gente quer ser o melhor em tudo, a gente quer ganhar todas, a gente quer ganhar um salário alto no começo da carreira. E a gente sabe que isso, agora aprendendo com você, é realmente o ideal e não uma expectativa, né? Eu não sei se é só na nossa área, acredito que não, mas as pessoas, elas vivem em busca dessa perfeição, né? De ser perfeita no corpo, de ser perfeita na carreira, de ser perfeita com a família, de ter o marido perfeito, o carro perfeito. Você tem alguma dica para você deixar para que a gente comece a enxergar que a perfeição pode não ser o ideal, assim, pode não ser real? Claro. É bacana pensar assim, né? Então, a gente se convida a sair desse ideal. Como? Como que eu faço para viver fora do ideal, dentro de um mundo que o ideal é o esperado, né? Então, eu gosto de uma palavra que é algo que eu tenho, inclusive, aprendido recentemente. Não é recentemente, mas a gente vem praticando. A gente conhece muitas coisas e a gente pratica poucas dessas coisas. Então, eu tenho praticado mais, que é o contentamento. Estar satisfeito com aquilo que já foi conquistado. Eu falei disso esses dias no meu Instagram, sabia? Isso é importante, porque se você tem sempre uma sociedade ou a sua própria consciência ou as suas expectativas, seus ideais, tal, que estão sempre te cobrando para te dar, para você dar mais.
significa que você não tem um período de descanso e repouso sobre as suas conquistas. Não há tempo de celebrar aquilo que foi conquistado, porque quando eu celebro aquilo, alguém olha pra mim e fala, agora? Não, eu já acabei de fazer uma pós. Você formou? Não. Aí eu formei na pós. Não, eu fiz um mestrado. Não, agora eu quero um doutorado, um pós-doutorado. Não acaba. Então, não há tempo de repouso. O que eu faço, então, para viver menos essa cobrança? Eu preciso cultivar o meu contentamento, que é celebrar as minhas conquistas. Tudo bem, eu ainda não estou onde eu queria estar. Isso não precisa gerar em mim uma preguiça de conquistar o meu próximo objetivo, mas isso precisa gerar em mim contentamento, que é o quê? O sentimento de satisfação por aquilo que eu já passei. Foi? Ser o melhor, né? Na possibilidade que a gente tem, no momento que a gente tem. Fazer o melhor com aquilo que você tem. Por quê? Se você faz o melhor com aquilo que você tem, essa é a sua maior realização, né? Então, para quem está formando, olha e fala, cara, eu tô formando, eu não sei o que eu vou fazer. Mas tem gente que tá fazendo pré-vestibular para entrar na faculdade que você tá formando. E aí? Então, para aquela pessoa, você já venceu muito. É verdade, então, a gente sempre quer mais, mas nunca, realmente, nunca tá satisfeito, né, com o que a gente tem. Não tem esse contentamento. E idade não tem nada a ver com isso, né? Ah, não. Difícil, né? E ainda nessa mesma vertente de dar o melhor, como viver a vida e tentar alcançar esse melhor mesmo assim? Porque é difícil, né, conciliar as duas coisas. Ou a gente vive a vida, ou a gente cria um tempo para esporte, ou a gente cria, né? A gente discute muito isso quando a gente pensa assim, e eu vou ser mãe ou vou seguir a carreira profissional? Exatamente. E agora? Pra quem não sabe, a Bia tá grávida, né, gente? 6 meses, tá aqui compartilhando informação com a gente. Eu e Dominique aqui participando desse pod agora. Bom, como que eu vou viver a vida e ainda ter um tempo para ter a minha carreira profissional? Ou, se eu tenho uma carreira profissional, eu não posso ter uma vida pessoal estabilizada, né? Então, assim, a gente falou de pontos estratégicos aqui agora, né? Primeiro, se eu tenho uma otimização do meu tempo, eu preciso entender que essa otimização do tempo não é só para audiência, não é só para processos burocráticos, não é só para os meus clientes, é também para a minha saúde. E a minha saúde, quando a gente fala sobre saúde, o conceito de saúde, ele foi reformulado já tem um tempinho. E a gente entende a saúde pela OMS como um conjunto. Não é mais saúde é ausência de doença. Não, saúde é um conjunto de somatórias. É o que é isso? Como que tá a sua vida financeira? Como que tá a sua vida emocional? Como tá a sua vida espiritual? Porque tudo isso impacta, como tá né? os seus relacionamentos e os seus afetos? Então, quando eu falo de otimizar o tempo, quando eu falo de contentamento, né? A gente está falando sobre uma perspectiva que vai um pouco na contramão do que a gente tem ouvido. Ela vai numa perspectiva de, cara, desacelera. Ok? A gente tem um pódio, esse pódio é esperado, eu quero chegar lá, mas eu passo a maior parte, ou talvez toda a minha vida, na corrida, não no pódio. É verdade. Sabe? Os atletas de alto desempenho, né, de alta performance, eles passam a vida treinando para um momento. Então, o que vale mais? Esses valores a gente precisa se convidar a repensar eles, porque eu tenho toda uma vida ali. Então, para eu ter um alto desempenho naquele momento, eu também preciso ter outras coisas que estão somando e não em negativo. Então, para ter uma vida profissional, talvez, saudável, que a ideia é, né, tendo um profissional saudável, como viver a minha vida? Mas para eu ter ela saudável, eu preciso viver a minha vida. Eu preciso ter esse tempo de contentamento também com os meus afetos, com as minhas relações, né, com o meu corpo. Então, talvez o caminho para isso seja a gente considerar isso que a gente já está conversando aqui. É essa otimização de tempo, é o contentamento daquilo que já foi realizado, sabe? E fica construindo um autoconhecimento sobre si e como você funciona dentro do seu processo. Acho que pegando esse conjunto, a gente consegue ter uma vida mais saudável. O tempo aqui passa rápido, né? A gente já tá chegando no final desse episódio, no nosso final aqui do nosso roteiro. Rapidinho. Passa super rápido. Mas assim, na jovem advocacia, o que muitas pessoas não sabem é que ser jovem advogado não é ser jovem de idade. E sim jovem
na profissão. A Jovem Advocacia engloba aqueles advogados e advogadas que têm até 5 anos de inscrição na ordem. E às vezes a gente recebe um jovem advogado que já tem lá os seus 50, 60 anos e que às vezes já tiveram, né, toda uma carreira, uma experiência de vida, e estão entrando agora numa nova carreira. Me deixa um conselho aqui, deixa um conselho para quem está nos assistindo sobre essa transição de carreira. Às vezes, a Aline fez uma transição de carreira, né, Aline? A Aline, ela é personal trainer e agora ela está como advogada. Acho que tem 3 meses, né? Tem 3 meses. E ela está fazendo essa transição de carreira. Então, deixa uma dica para quem realmente está precisando, não só para quem tem mais idade, mas para quem está aí entrando, né, fazendo uma transição de carreira, entrando na advocacia, algo que você possa deixar assim, olha, faça isso, acho que vai ser mais bacana. E isso é bacana porque na minha faculdade, eu comecei a faculdade em 2009. Então, tinha um rapaz não, né? De 75 anos. Nossa. Então, assim, senhor, muito né? bacana. E antigamente não era tão comum igual é hoje. Hoje eu acho que as pessoas estão mais dispostas, né? Isso é muito legal. Acho que quando a gente olha para essas novas possibilidades, isso dá pra gente ter a esperança, né? Assim, você tem a possibilidade de talvez se frustrar com a primeira faculdade, fazer a segunda, quem sabe? Ou se frustrar com a faculdade, fazer um técnico, ou descobrir uma outra ocupação. Isso motiva a gente. E aí, essa transição de carreira, principalmente com a idade, ao passar da idade, se torna realmente um desafio. Mas a gente sempre tem tempo para aprender. Talvez esse processo se torne um pouco mais confortável quando essa pessoa ela se coloca numa posição de estar sendo ensinável, sabe? Seja ensinável, talvez seja esse o direcionamento. Quando eu sou ensinável, eu posso ter os meus conhecimentos para contribuir e tudo mais, mas eu também estou disposto a receber aquilo que é novo. Porque a gente sabe que tem essa resistência, talvez, até do mercado e do olhar da faculdade, dos jovens que estão chegando ali, de jovens 18, 17, que chega ali, né? E aí se depara, na minha turma, quando eu formei em psicologia, tinha pessoas mais velhas também, pessoas que vinham já tinham uma carreira, uma empresa, e não, agora eu quero ir para psicologia, eu quero trabalhar. E essas pessoas estavam ali e, por mais incrível que pareça, elas estavam mais disponíveis a serem ensináveis do que, às vezes, uma galera que chegou de 17, 18 anos. E eu acho que elas aproveitaram bastante o período da sua faculdade, se deixando serem ensinadas mesmo, pelos professores, pelos mestres. Acho que dá para curtir bastante, assim. Legal, eu acho que isso vale para todas as idades também, né? Você aceitar que talvez o outro tenha mais experiência, que você, naquele ramo, naquela situação, precisa aprender mais do que ensinar. Acho que isso é bem bacana. Acho que a comissão também tem um papel extraordinário e fundamental para isso. Obviamente, eu sou mais nova, exemplo, eu tenho 27 anos. Se chega alguém que lá já tem 50 anos, mas está como jovem advogado, talvez eu, na advocacia, tenha algo a ensinar. Sim. E talvez na vida essa pessoa tenha algo a me ensinar. Verdade, então, uma acho troca. que essa troca é bem legal. E te agradeço muito. Que é isso, eu pela participação, como sempre aqui participando com a gente, com a Jovem Advocacia. Adoro. Beatriz daqui a pouco tá fazendo um mestrado. Já falei que eu tô em quase saúde, me inscrevendo na OB. em saúde mental para advocacia, porque ela sempre tá aqui ajudando. Então, muito obrigada em nome da Gosto comissão, muito, da UAB, obrigada. pela sua participação. Que isso. Aline, É um prazer obrigada. estar aqui. Parabéns. E que bom que a gente tem você na comissão, tá aí pegando Obrigada, firme com a muito gente feliz nos de estar. trabalhos. E Muito agradeço também ao AB Espírito Santo por essa parceria, por essa oportunidade. Com certeza terão ótimos episódios, então não deixe de se inscrever aqui no canal, acessar o Instagram da OAB Espírito Santo e continuar aqui compartilhando com a gente esse conteúdo. Um grande beijo e até mais.